A evolução do Sistema Solar e o seu fim. Vocês receberam a primeira parte desta obra em suas mentes devem estar completamente imbuídas dos princípios anteriormente mencionados para que possam entender o que se seguirá. O movimento no espaço é o original. Quando seu circuito se conclui, ele forma o anel cosmos, que dá origem ao anel caos, que, por tua influência secundária, obriga o anel cosmos a formar o anel não passa. Isto é o 3 ou a trindade. As influências para dentro, convergindo sobre o centro e irradiando-se para a periferia, são os raios, os 12. Os movimentos do cosmos dão origem aos 7, os círculos ou planos. Os ângulos convergentes dos raios dão origem aos movimentos tangenciais. Estes, quando em oposição, dão origem aos átomos originais. Os átomos, movendo-se por sua vez ao longo das trilhas de angularidade diferente, formam os átomos complexos, que uma força centrífuga classifica segundo seus planos. Estes, finalmente, no plano mais externo, quando se combinam novamente, não sendo capazes de ir mais além, retornam ao centro. São chamados de átomos viajantes. Os outros são os átomos estáticos, porque se fixaram num lugar. De maneira que não existem átomos na quietude central, mas apenas as forças cósmicas originais. No primeiro plano vocês têm átomos cuja trilha é triangular, portanto, o número neste plano está baseado no 3. Em primeiro lugar, o átomo mais simples apresenta 3 aspectos e o mais complexo é um compósito de 3. Os átomos do segundo plano têm o 4 como número e o terceiro plano tem o 5, o quarto plano o 6, e assim por diante, até o sétimo plano, que tem o 9. São chamados de números secundários, ao passo que os números das forças cósmicas são os números primários. Vocês têm, então, como primários, 1, 3, 7 e 12, e como secundários, 3 a 9, inclusive. O terciário original é 10. 10 é o número da evolução, porque são os átomos de 10 ângulos que evoluem. Vocês perceberam, a partir do que foi dito, que os primários dão origem uns aos outros e se estabilizaram, um ciclo seguindo-se a outro ciclo em progressão ordenada. Completaram seu curso e chegaram à complexidade máxima de que são capazes. Sob a influência das fases mutáveis dos primários, os movimentos secundários seguem seus cursos. Os movimentos secundários obedecem às leis de suas próprias naturezas, sujeitos às leis e condições dos primários. Da mesma maneira, cada plano de existência terciária continua seu curso, sujeito às influências da fase que lhe deu origem. Por exemplo, o anel cosmos passa por suas fases positiva e negativa. Os raios, portanto, fluem às vezes mais rápidos sobre o arco negativo e expansivo quando a fase negativa do anel cosmos prevalece sobre seu segmento, e às vezes o aspecto retornante ou positivo tem mais velocidade, na medida em que seu segmento do universo está coberto pela fase positiva. Cada segmento de um raio é influenciado pelo círculo em cuja área ele repousa. Portanto, ver-se aqui um átomo viajante estará sujeito, num dado momento, à influência do raio sobre o qual ele está viajando, a sua posição no raio, tanto no aspecto expansivo quanto no retornante, ao plano pelo qual está passando, e as fases do anel cosmos. Portanto, se vocês quiserem compreender as condições de um determinado átomo viajante, não basta conhecer as facetas de sua trilha, vocês devem conhecer também as fases das influências a que sua natureza está reagindo. Isto se chama astrologia sideral, mas as fases desta astrologia são tão vastas que só dizem respeito às vidas dos sistemas solares, assim como a astrologia planetária diz respeito às fases dos planetas. O ponto mais próximo de contato que vocês têm com a astrologia sideral é o que vocês conhecem como o zodíaco, é óbvio, então, se vocês considerarem a vida de um homem, que devem considerá-la em relação ao sistema solar de que ele faz parte, e devem considerar também esse sistema solar em relação ao cosmos. A astrologia sideral dará as fases da evolução.
Vocês veem, então, que há átomos de tipos específicos que se estabeleceram permanentemente em cada plano e movem-se a distâncias constantes da quietude central da mesma maneira que um líquido, que contenha substâncias diferentes em solução, mostrará claramente, se colocado num tubo de vidro que rodopia rapidamente na ponta de um cordão, a classificação das partes componentes da mistura de acordo com a gravidade específica de cada um deles, a mais pesada ou mais complexa, das quais fica na periferia. De maneira que na conclusão do processo vocês podem perceber as faixas graduadas de tipos diferentes de substância. Esses átomos se comportaram da maneira que sua natureza essencial permite se comportem na evolução. Vocês perceberam que cada nova fase da evolução alcança a maior complexidade permitida por seus fatores e então se estabelece numa repetição rítmica da sequência a que chegou. A fase nova da evolução, que começa quando a próxima fase do anel causa excede a estabilidade alcançada, principia onde terminou a última fase, porque possui assimilada em sua natureza toda a última fase. Vocês percebem agora a significação da máxima, acima como abaixo, mas de outra maneira. O cosmos é a estrutura sobre a qual tudo é construído, vocês começam onde Deus parou, portanto, o que está em Deus está em vocês, e também algo de vocês que se chama livre-arbítrio, embora seja este um nome inadequado. Bem, com relação à evolução dos átomos viajantes, eles dão origem aos sistemas solares. Lembrem-se de que esses sistemas solares surgiram nos diferentes planos do universo de acordo com sua gravidade cósmica específica. Quer dizer, iniciam sua evolução em fases diferentes do desenvolvimento cósmico. Mas lembrem-se também de que os átomos expansivos recolhem matéria de cada plano porque passam para construir em seu universo. Não tratarei em detalhes no presente estudo, por serem remotos demais para os nossos propósitos imediatos, dos sistemas que se desenvolveram em planos que não são os de vocês. Considero, todavia, as fases de desenvolvimento pelas quais passam os sistemas que se originam no sétimo plano cósmico, dos quais o sistema solar de vocês é um exemplo. Examinaremos antes a vida de um átomo viajante particular que se tornará o Sol e o sistema atual de planetas que vocês possuem. Lembrem-se de que ele percorreu o circuito dos raios cósmicos e experimentou suas 12 influências, positivas e negativas, e que possui, em sua composição, matéria dos 7 planos cósmicos. Seus números, portanto, são 3 porque está sob a influência dos 3 anéis. 7 porque possui matéria de 7 tipos. 12 porque foi influenciado pelos 12 raios, e cada um dos 7 planos de matéria terá seu número particular, de 3 a 9, inclusive. Esse átomo, tendo atravessado os planos PL ácidos da matéria cósmica e tendo extraído deles quanto pudesse extrair, chega finalmente ao seu plano próprio, onde um equilíbrio se estabelece entre as forças centrífugas e centrípetas do cosmos e seu próprio tamanho. Estabelece-se então em sua órbita. As influências cósmicas aos quais está exposto podem ser calculadas numa sequência ordenada porque estão definitivamente estabelecidas. Ele percorrerá os 12 raios e experimentará as mudanças das fases dos anéis, e, além disso, as influências dos grandes organismos dos outros planos, estejam suas órbitas próximas umas das outras ou não, pois eles se movem em passos diferentes em diferentes planos, influenciaram a matéria extraída daquele plano na elaboração desse sistema. Este é um ponto muito importante. Vocês verão que há vezes em que o astral inferior receberá um estímulo e vezes em que o espiritual superior também o receberá, embora ele não seja tão forte quando o plano cósmico não estiver perto. Esta é uma das coisas que sustentam a evolução e frequentemente estabelecem uma perturbação num sistema. Esse grande organismo que estamos considerando estabeleceu-se em sua órbita e podem imaginá-lo como um núcleo do átomo viajante original cercado por faixas nebulosas, informes, desorganizadas, de matéria dos diferentes planos. Elas se mantêm ao seu redor pela atração de sua massa, e o limite e a extensão de sua atração marcam a extensão do sistema.
Como tudo o mais no cosmos, essa massa possui um movimento rotatório que deriva do átomo central original. O movimento desse átomo em sua órbita transmite gradualmente, no curso de eras incontáveis, seu movimento ao todo e a massa horizontaliza-se num disco rodopiante. Então os movimentos, que vocês viram na formação de um cosmos, chegam ao fim, porque as leis do movimento são as mesmas em todos os planos e o sistema solar classifica sua matéria em 7 planos segundo sua gravidade específica. Imaginem agora a experiência de existência tal como é percebida pela consciência despontante de uma grande entidade. Até aqui verificamos a evolução de pontos de manifestação a partir do nada. Consideraremos agora a matéria a partir de si mesma, tal como surge subjetivamente a essa unidade cósmica de manifestação referida como uma grande entidade. Em primeiro lugar, imaginem a sensação de um turbilhão e mais nenhuma outra sensação. Imaginem-se tão habituados a esse turbilhão, que sua cessação ocasionaria uma sensação, mas não a sua continuidade. Imaginem um movimento secundário em desenvolvimento, percebido antes por sua novidade, e que perdesse seu poder estimulador devido ao público, como aconteceu com o primário, e assim por diante. Vocês perceberam então que os movimentos que são habituais devem ser mantidos se tiver de chegar a um estado de ausência de sensação perturbadora, que é a base da atenção. Portanto, os movimentos a que se está acostumado estão implícitos no ser daquilo que se baseia neles, e, quando este desperta para a manifestação, sempre procurará estabelecer esses movimentos como a base de sua existência. Bem, recordem as fases de movimento às quais as grandes entidades se habituaram no curso da evolução cósmica que levou ao seu desenvolvimento e verão que todos esses movimentos se tornaram implícitos em sua natureza e serão reproduzidos quando eles, por sua vez, se estabelecerem nessa elaboração interior que constitui a próxima fase da evolução cósmica, a fase da evolução das grandes entidades. Considerando-se que, seja qual for o plano ou anel do cosmos, as entidades aí se estabelecem por um ciclo de evolução. Os valores numéricos da evolução estarão mais ou menos determinados. Consideraremos agora a evolução da grande entidade de que estamos tratando especialmente. As fases do cosmos estão implícitas em sua natureza, donde a significação da máxima, acima, como abaixo, mas de outra maneira. Aquilo que é desenvolvido sob um determinado conjunto de condições reproduz essas condições na recapitulação com que leva avante o empreendimento do desenvolvimento original. A grande entidade, então, tendo uma base de fatores evoluídos cosmicamente com que trabalhar, combina e recombina esses fatores na diversidade infinita de um universo manifesto. Em consequência, a diversidade infinita de um universo manifesto pode ser resolvida na simplicidade original dos primórdios cósmicos. Cada fase ou aspecto do universo tem sua origem numa fase ou aspecto similar do cosmos. Uma grande entidade, tendo se estabelecido em sua órbita cósmica, prossegue sua obra de evolução. Tendo implantados em sua natureza, por suas experiências, os fatores cósmicos, ela continua independentemente do impulso cósmico a fazê-los funcionar em seu próprio momentum que pode ser chamado de vontade cósmica. Vocês perceberam que ainda estamos falando em termos de dinâmica. E só quando um alto grau de evolução tiver sido alcançado que podemos falar em termos de psicologia, mas há uma linha quebrada de desenvolvimento no percurso do movimento ao pensamento. O movimento tangencial é uma forma simples de reação. O pensamento é uma forma infinitamente complexa de reação. Trata-se de uma diferença de grau, não uma diferença de espécie. Fundamentalmente, não existe diferença de espécie em nada, porque tudo pode ser reduzido à quietude central original. Nos planos de manifestação, todavia, há diferenças de espécie, porque os raios que procedem da quietude central divergem à medida que prosseguem.
Como a consciência está limitada em seu funcionamento objetivo a um plano por vez, uma unidade interior só pode ser percebida pela consciência que repousa ali, e, sendo a transição de um plano para outro de qualquer raio ou linha de força marcada por uma subdivisão desse raio, vocês perceberam que há diferenças de espécie em manifestação, embora exista uma unidade fundamental. Diferenças de espécie são reconhecidas ao longo do mesmo raio, diferenças de espécie são reconhecidas na sequência dos raios ao redor do círculo. Essa digressão, que, estritamente falando, pertence a outra seção deste assunto, é feita aqui para assegurar clareza de compreensão ao argumento que expomos. Uma grande entidade começa sua evolução desenvolvendo não os anéis cósmicos, mas os conceitos desses anéis. Quer dizer, ela põe em movimento as memórias das experiências a que foi submetida quando aquilo que depois se condensou em sua substância fazia parte dos redemoinhos primordiais. Ela conhece o bem e o mal, e, portanto, é um Deus. É o conhecimento do bem e do mal que possibilita sua manifestação, porque o bem é um dinamismo e o mal é um bloco de empurrão. O anel não passa de um universo é a limitação às fases do dia cósmico, os segmentos do círculo em que as forças positivas ou estimulantes são predominantes, e seu aspecto analítico recebe um estímulo quando passa por aqueles segmentos do círculo nos quais predominam as forças negativas. Da mesma maneira, à medida que passa pela esfera de influência de cada raio, as forças correspondentes em sua própria natureza receberão um estímulo adicional. Imaginem, então, esse grande organismo viajando ao redor de um círculo que está dividido em 4 quartos, alternadamente positivos e negativos, e, além disso, cada quarto está subdividido nas esferas de influência de 3 raios. Vocês têm agora as chaves dos chamados dias e noites de Deus, e dos períodos de evolução, mas, como esse grande organismo que estamos considerando é ele mesmo um cosmos em miniatura, vocês perceberam que um ciclo mais veloz será completado no interior de sua própria natureza. Há outro conjunto de influências que deve ser considerado além destas influências. Há as atrações gravitacionais de outros grandes organismos que existem em outros planos do cosmos. As relações entre um grande organismo e outros que estão em seus próprios planos são fixadas e determinadas antes que se inicie qualquer evolução posterior e, sendo constantes, não precisam ser consideradas. Mas as revoluções das grandes entidades em outros planos do cosmos são conduzidas em passos diferentes e sem relação alguma com as entidades de outros planos. Portanto, elas se alinharam umas às outras periodicamente, bloqueando momentaneamente a atração da atração central que se exerce mais sobre esses organismos do que sobre elas mesmas e também exercendo uma atração gravitacional sobre todas as partículas de seu próprio plano e dos planos acima da sua massa de um grande organismo que está numa trilha exterior. Essa interceptação temporária da atração central restabelece o equilíbrio do organismo exterior, removendo o obstáculo centrípeto colocado à força centrífuga, mas a tendência de certos tipos de moléculas de voar para dentro em direção ao corpo que atrai tende a contrabalançar esse processo. Também a vontade integral do átomo nuclear desse organismo é manter constantes as condições habituais que se tornaram a lei da sua natureza. As condições habituais, diga-se entre parênteses, estão entre as sequências que o homem chama de leis naturais, quando ele as descobre. Da mesma maneira, as forças do cosmos tendem a manter o equilíbrio, compensando-se umas às outras. Mas ocorrem, não obstante, a intervalos irregulares, condições que requerem compensação e elas dão origem a graus variáveis de irregularidade no movimento das grandes entidades e, daí, a presença do mal positivo, o pecado e a enfermidade em suas esferas. O próprio cosmos tem de se esforçar por um ajustamento no começo de cada fase de sua evolução e as irregularidades que ocorrem antes que o ajustamento seja efetuado e que têm de ser corrigidas no curso da evolução são a origem do mal no sentido em que a palavra é usada popularmente. O mal cósmico é uma limitação, uma oposição à condição original da manifestação, é o que chamamos mal negativo.
Esse mal cósmico, o mal divino, a morte divina, está implícito em toda grande entidade e é a base de sua manifestação e de sua evolução. Pois sem limitação, finitude, não existiria a manifestação e sem a morte ou o descarte do gasto não haveria o progresso. Esses elementos, então, de oposição cósmica estão sempre presentes num universo manifesto, mas o mal universal, sob seus dois aspectos de pecado ou de força pervertida e de enfermidade ou forma pervertida, deve-se a irregularidades de órbita causadas pelas passagens dos grandes organismos em diferentes planos do cosmos. Estes planos estão sempre em sua forma extrema no começo de uma evolução e são gradualmente ajustados no curso de uma evolução como compensações, até que, ao final de uma evolução, seja conseguido um equilíbrio perfeito e rítmico de todo o cosmos, uma síntese de ação e de reação que mantenha a estabilidade.